O maior problema fiscal do Brasil é previdência. Sim. Como você resolveria esse problema? É o seguinte, tem 3 perfis de brasileiros. O brasileiro que é produtivo, o improdutivo e o desfrutante. O desfrutante é o seguinte, são menores que não podem produzir, são aposentados, inválidos, né, pessoas que não conseguem produzir ou já produziram. Os improdutivos, que tem mais ou menos uns 70 milhões, fica falando que tem 12 milhões de desempregados, mas na verdade tem 72 milhões de pessoas improdutivas que estão sendo bancadas pelo governo federal. Aí você fala de que jeito? De todas as formas, né? A gente pode abrir os números. Eu amo números, sou analítico, já fui executivo em multinacional, eu amo número. E amo usar os números, que é a parte mais inteligente, né? Então o que acontece? O Estado, a maior parte da receita do Estado é imposto. E a gente vai ter que mudar esse cenário, porque as empresas nossas de economia mista, tipo a Petrobras, a gente é quase suficiente em petróleo, está lucrando, e o governo ele coloca uma besteira, né, que foi colocada ali no final do governo do Michel Temer, que é o PPI, e o Bolsonaro estendeu isso, que é dolarizar nosso petróleo. Ele faz um estilo de vamos dolarizar pelo preço da importação, sendo que a gente produz a maior parte, e na hora do vamos ver, a população não ganha com isso. Então o caixa do governo está comprometido e não tem como baixar o imposto, tá? Tem gente que fala, então vamos baixar o imposto. Não vai baixar o imposto, a gente tem que aumentar mais receita. Então vou te dar um exemplo. Aonde que a gente arruma a receita? A receita número 1 que eu vou propor para todo mundo vamos pensar numa empresa chamada Uber no país. Então, como que a gente vai arrumar esse rombo? Aumentando a receita, é isso que eu faço. Na gestão, e no governo dá para fazer isso, a gente tem que ter despesa zero e custo alto. Sabe a diferença de custo alto e despesa zero? Não. Custo é o seguinte, todo dinheiro empregado, ele só é empregado se ele voltar. A despesa é um tipo de dinheiro que vai e não volta. Então, por exemplo, vamos falar para um cidadão para ele entender a diferença de custo e despesa. Se ele compra um iPhone 13 por 10 mil reais e esse iPhone é só para ficar tirando foto e postar e não ganhar nada com isso, eu falo para todo mundo, não faça isso. Agora, uma dívida de alavancagem, que é custo, eu estou comprando um iPhone para virar social media, para tirar foto, para trabalhar para alguém, isso gerar retorno, isso é custo. Então, custo na contabilidade é aquele recurso empregado e que tem retorno, tem ROI. Sim. Então, tem um retorno sobre o investimento. O ROI é em inglês, né, a sigla. Agora, a despesa não. A maior parte dos gastos do governo federal e dos estados, que eu não tenho nada com isso, né, cada um tem o seu estado, mas o Brasil agora eu tenho a ver com isso, é despesa que não volta. Vou dar um exemplo. Como é que a gente arruma um rombo com esse assistencialismo, que é um outro programa, chama SPG. SPG significa Semente para Governar. Eu quero que todo brasileiro entenda que ele é governante. Como é que faz? Eu vou voltar agora no Uber. Hoje a pessoa ganha o auxílio. Ele não dá uma contrapartida para nós, enquanto sociedade. Esse é o problema. Então, como é que faz para ter a contrapartida? A gente vai criar o SPG, não vai anular nada de quem já criou o programa, que veio desde Fernando Henrique, né, e passou por o governo do Luiz e companhia e no Messias agora. A gente vai oferecer para a pessoa o seguinte, você quer entrar num programa onde você vai ganhar mais? Quero. Então, eu espero que a cada 10, um opte no primeiro ano por esse programa. A pessoa é o seguinte, se você der um dia de trabalho para a sociedade, a gente aumenta R$70 no programa. Aí ela vai cadastrar num outro, ou seja, eu estou te dando mais semente para você governar, para você prosperar. O que acontece na periferia? Eu vim de periferia, estudei em escola pública, a maior parte da minha vida, eu entendo o que acontece. Quando alguém começa a prosperar, chama a atenção de todo mundo. É a questão da média, né, na sociedade e do ambiente. Essa pessoa entregou um dia, ela conseguiu lograr êxito por um período, então nós vamos colocar ela no 2 dias. 2 dias a gente aumenta o seu pagamento. Ou seja, ela está produzindo para o Estado, para a sociedade. 3 dias, 4 dias, eu vou chegar lá. 5, 6, o máximo é 6 dias. Você entrou nesse programa, a gente viu que você está apto para começar a empreender, a gente quer te ajudar. A gente vai te ensinar a ser um microempreendedor assim, 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 o governo vai lá. Como é que volta o dinheiro, tá? Primeiro eu coloquei ela na escala de produção. A gente precisa de oxigênio, de gente produzindo. Depois, ela tem aptidão e ela foi treinada, ela está afim, e você vai ver, tem muito brasileiro que precisa só de realmente instigar ele, incentivar ele. A gente vai colocar ele, e aí depois que a empresa ou a microempresa chegar num break-even point, que é um ponto de equilíbrio, ele começa a devolver esse dinheiro. Isso vai levar alguns anos. Mas aí a gente não quebra o país como ele tá caminhando para realmente quebrar o caixa. O que quebra uma empresa, Arthur, e o que quebra um governo, não é prejuízo, tá? Não é, agora vamos tomar 1 trilhão aqui de precatório. Se a gente arrola para 25, 30 anos para pagar e consegue pagar. O que quebra uma empresa e um governo é falta de dinheiro no caixa.
E aí o que acontece? Eu te falei de como transformar o programa, vai levar alguns anos para isso. A gente consegue fazer esse programa entrar em break-even e eles conseguirem devolver com pequenas quantias para ir abençoando outras famílias. Agora, voltando no Uber, que é fazer o Estado investir em startup. Fazer o Estado, né, criar um ministério de startup no Brasil. Eu sou investidor. Faço parte do maior grupo do Brasil hoje, do Bossa Nova. E a gente investe em startup. A gente tem 1.000 startups lá investidas. O governo federal vai começar a investir a partir de 2023. Por quê? Porque aquilo chama escala de dinheiro, de escala exponencial de dinheiro. Vou te dar um exemplo. Falando da Uber, que já foi uma startup. Por que a gente tem Uber? Tem alguns outros que não conseguiram lograr êxito. A gente tem um aplicativo desse. Por que o governo federal não investe nisso? Eu posso te falar, vai custar uns 100 milhões de reais fazer uma plataforma desse nível. A gente pega isso, ao invés de ficar dando dinheiro para o estrangeiro e cobrando 25% dos caras do Uber, a gente pode muito bem, como governo, cobrar 10% e dividir por todos os municípios, 5.570, onde tem Uber e tal, fazer o quê? Entendi. Novos caixas, isso não é genérico, isso não é fantasioso. Não, entendi. É que assim, a tua proposta de previdência, ela tá, pra mim, tá confusa, bem confusa. Vamos lá. Primeiro você falou em não dolarizar o petróleo. É impossível. Não. É o seguinte, não. Já foi assim. Tem como não dolarizar ele. É um programa, chama PPI. A gente não tem como refinar o nosso próprio petróleo. Isso é outra discussão. Uma coisa é você atrelar o preço. Já era assim, tá, Arthur? É só voltar atrás no que já era. A gente não tem como, vírgula, até que data? Isso é a questão de algum governante assumir isso. A gente tem vários problemas na nação, tá? Qual marca de carro que você conhece que é brasileira? Fala uma aí. Ah, nenhuma. Tem a Troller. A Troller tinha uma isenção fiscal. A Ford comprou. Ford Então, comprou para ficar com a isenção fiscal. Acabou, foi embora a Ford e a Troller. Não tem nenhum. Tem um próximo grupo agora, a NBR, que vai construir uma marca do Brasil. Eu te pergunto. A gente tá numa metrópole como São Paulo. Por que esse tanto de gente rica, inteligente, pujante não tem uma marca de carro no país? Marca de trator nacional. A gente não é o maior celeiro do mundo. Cadê a marca de trator? Tem a Grale, a única. O brasileiro não compra e a gente não exporta. O que é? A gente tem uma mentalidade, cara, de país escravo. A gente ainda tem isso. O que é o problema? Você está falando de previdência, mas o problema é bem antes. É a nossa mentalidade de escravo. A gente gosta de depender. Tem 3 estágios onde eu vou mostrar para o Brasil. O estado da dependência. A gente tem mais de 90% dos brasileiros em dependência do Estado. O Estado é gigantesco por causa disso. Sim. Só que ele é gigantesco emocionalmente falando, porque de dinheiro ele é pobre. A gente tem uma riqueza de 3 tri. Isso é uma pobreza para uma força de trabalho e para o solo tão rico que a gente tem. Segundo, interdependência. É onde está a concentração de pessoas que são estáveis, né, estão produzindo. É o segundo maior grupo. O grupo mais poderoso do país não tem nem 8 milhões de pessoas, que é o grupo da independência. São os transbordantes, os abundantes. Eu criei um perfil, depois eu vou mostrar para vocês. E os governantes. A nossa pirâmide hoje é uma pirâmide igualzinha de Egito. Todo mundo é escravo, mais de 90% da nação. E eu fiz umas contas com a minha equipe. A gente precisaria de 100 anos para inverter a pirâmide. Eu vou mostrar isso para você porque eu criei um sistema que não é nem socialismo nem capitalismo, chama governalismo. Só que eu queria fechar a sua pergunta. Previdência é o seguinte. Se a gente usar a inteligência artificial, né, a China se propôs até 2030 ser a nação mais poderosa disso. Eu acho que a gente pode assumir essa liderança, né, porque o Brasil, cara, os Estados Unidos gastam hoje 5 bilhões de dólares com defesa cibernética. O Brasil gasta 19 milhões. Ou seja, a gente não tem nenhum tipo de coisa para defender aqui. O que a gente precisa é digitalizar o país. Aí eu vou falar aqui de tantas coisas que vão mexer com a gente. Só que a previdência é o seguinte. Mapear inteligência artificial para pegar fraude. Não pega fraude no olho, é muita gente. Você conhece, cara, a política. A política... A gente não perde menos do que 50% de toda a riqueza do país por causa do sistema político de hoje. Eu sei que tem caras, né? Hoje eu estava com um grande deputado que inclusive estava elogiando o Kim, falando, o Kim é honesto. Eu olhei, que legal. Quantos deputados honestos tem no parlamento? Pelo menos uns 150, 200 são. Eu fiquei impressionado, porque para mim eram uns 40, 50. Não, tem bastante. Então, aí o que acontece? A Previdência é uma conta que não fecha e ela está virando despesa para o cofre. Ela não é custo. Então a gente tem que fazer parte, só para terminar isso que a gente pode lograr esse em outros assuntos. A gente tem que pegar inteligência artificial para pegar fraude, isso já diminui. Segunda coisa que a gente tem que fazer, tá? A gente tem que pegar situações que são reversíveis, a gente tem que fazer o que eu falei do SPG, migrar pessoas para produzirem e devolver dinheiro, que é o payback para o caixa. Tem que criar mais receita, não por imposto.
Na época do Brasil Império, tinha uma piada aqui que era o Quinto dos Infernos. Quinto dos Infernos é 20%. Sim. Hoje a gente paga 43%. A gente trabalhou esse ano todinho, até semana passada, para pagar imposto. Ou seja, você falou que eu estava dando uma resposta genérica, mas é um problema tão vultuoso que tem que pegar pequenas ações. Quando você somar umas 20, Não entendi, é que eu não resolve nem 20%. Eu não entendi nenhum. Pegar um ponto, porque um problema que tem na Previdência, que é muito claro, e por isso que a gente fez uma reforma há pouco tempo atrás, é que é quase que um problema que acontece, enfim, em vários outros países do mundo, que a população está envelhecendo. E ela não está produzindo. E não está Ela produzindo. está envelhecendo, menos não... gente entrando. Você é casado? Não. Quantos anos você tem? 27. 27. Você tem quantos anos? 35. Casado? Meio idade que você, não. Não. É o Você é seguinte, 86 também? eu sou 87. Eu sou 35, tenho 4 filhos, vocês não casaram e não produziram geneticamente. O que significa isso? Significa que o Brasil, por conta de vocês, vai tomar um atraso. Aí você fala, eu não tenho nada com isso. Tem sim. É o crescimento populacional O crescimento populacional, se não for 1,9 por casal, até a cultura deixa de existir, pra você ter noção. Parece rudimentar o assunto, mas é o que eu tô explicando pra vocês. Por que a Previdência ela é tão... hoje é o grande problema? Não quero ser inimigo de vocês, mas vocês podem bater aqui na mesa de mim, pelo tá? amor de Deus. Vocês estão atrasando o país. Sabe por quê? Porque tem uma ideologia, não vou falar o nome agora, mas ela parece com a cor dessa caneca. Ela quer que as pessoas não tenham filhos pra gente entrar nesse sufoco. Ela não quer porque caras igual você, que fica irritando um monte de gente e faz um monte de gente pensar, se tiver pelo menos mais 3 igual você, fica insuportável. E aí o que acontece? Os filhos que a gente tem na nação hoje é os neném, eles não produzem, não trabalham, não faz nada. Então se o país ele entrar nisso e não conseguir sair disso, que é a escala, eu quero ter mais um filho para ajudar a conta de vocês, por exemplo. A gente não é inimigo não, mas vocês precisam de ajudar o país nisso, tá? Vocês precisam de casar, não que eu sou moralista, nada disso, mas precisam de ter filhos na nação para ter produção. Gente que produz, gente que empreende, tudo. Vai lá. É porque eu acho que assim, enfim, a Previdência tem esse problema aqui que a gente falou, né? Demográfico, né? Tem 200, 300 Sim. problemas só na Previdência. E um dos problemas que faz com que a gente tenha essas reformas, quase que todo governo que entra tem que reformar para aumentar a idade mínima, costuma gerar muitos problemas. Sim. E principalmente com relação ao funcionalismo público. Sim. Porque tem muita 12 gente milhões de contribuindo, funcionários públicos. tem muita gente contribuindo e tem muitos funcionários públicos que ganham acima do teto constitucional. Sim. Esse é um outro problema que tem que ser enfrentado também. É muito problema. De cortar Não, essa mas calma, eu ainda quero entender a proposta dele, que pra mim ficou meio muita Isso não nuvem. é- Vamos isso não é lá. uma proposta, não. Isso aí são ações que precisam ser levantadas, que não é só o executivo que faz, você sabe, como ex-parlamentar, que primeira coisa que você faz, já fui consultor empresarial, e você pode me ajudar aqui. Se você quiser trazer um problema pontual, eu falo pra você como é que trata. Então, assim, qual que é o problema do presidenciável? Vocês querem que eles sejam Micaelis com 1 milhão de verbetes e saibam responder todos os problemas do país. Primeiro, não sabe o problema e não sabe a solução. Eu não vou negar responder nada. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer, Arthur, é o seguinte. Ele precisa de elencar todos os problemas. E nem vai chegar em todos. Mas vamos Os pegar. principais. Então, O prioridade. principal fiscal é previdência. Então, eu acabei de falar. Você precisa gerar receita, você precisa cortar despesa, você precisa reativar quem é improdutivo. Estou sendo bem claro. Agora, você falar assim para mim, não, mas o que precisa? Precisa de reformar a Previdência, precisa reformar tem que ter a reforma tributária. Só que antes disso, cara, você sabe como ex-parlamentar que não tem reforma nenhuma se não tiver uma poderosa no eleitoral, porque tudo é um jogo eleitoral. A eleição, a gente perde a produtividade, a eleição ela não está custando menos de 6 bilhões de reais, cara, com os fundos eleitorais. Eu, por exemplo, eu sou o único presidenciável que não vai tocar em nenhum real do fundo eleitoral. Justamente porque eu quero que o parlamentar use, o senador, o deputado e tal. O que eu quero que você entenda? A gente precisa levantar os problemas do país. Se eu chegar na sua... Você tem empresa? Tenho. Se eu chegar na sua empresa para te ajudar enquanto consultor, que eu já ajudei 54. Eu chego na empresa, a primeira coisa que eu falo é, não quero saber o que você quer fazer, eu quero saber os problemas. Cada empresa tem 300 problemas. Aí você vai priorizar Sim. e vai tratar. Então é o seguinte, a Previdência é o maior rombo que a gente tem, ela é uma pirâmide, é igualzinho pirâmide mesmo, Sim. financeira. Sim. Não vende Sim. produto, não gera receita Sim. e vai quebrar o país. E até o que você falou, não adianta a gente ter mais filhos se a estrutura da pirâmide continuar. Sim. Você tem que mudar a estrutura da pirâmide. Eu não entendi ainda, e esse é o ponto que eu não entendi. Eu vou até tirar da questão essa parte de não dolarizar a importação de petróleo. Esse foi só um exemplo. Tudo bem, vamos tirar isso Eu da sei conta. que é outro problema que a gente tem que resolver. É bem maior que a isso, gente mas tem vamos que tirar disso. ter Vamos tirar refinaria disso. aqui. Vamos supor que a gente tivesse as refinarias, vamos supor que a gente não precisasse importar petróleo, ou enfim, vamos tirar isso da... Aí você deu o exemplo do Uber, que é basicamente você chegar para o contribuinte Gerar receita.
e fala o seguinte, contribuinte, faz o seguinte, me dá um dia teu para a nação. Esse aí é o programa E SPG. aí você definiu assim, aí ele vai progredir. Eu não entendi muito bem isso. Cara, porque... você sabe o que fez os Estados Unidos explodir? Eles começaram a investir, nós vamos chegar nesse tema, que é a infraestrutura. Sim. A curto prazo, o que resolve uma nação é a infraestrutura. E o país hoje tem 20 mil obras paradas, tá? Obras. E 100 mil projetos aprovados e não tem gente que dá conta de tocar. Ó, pra você ver, esse é o espectro nosso. Sim. Então o que acontece? Quando eu te falei do Uber, eu tô mostrando um dinheiro que já é real, bilhões de dólares, todos os meses, pro caixa. Você tá falando do Uber ou de todas as... Falando de qualquer coisa, cara, que gera receita. Sim. Então assim, olha pra você ver, o Estado ele depende de imposto. Ninguém aguenta mais pagar imposto. Só que um irresponsável pode sentar aqui e falar, vou baixar isso, baixar aquilo. Não se baixa sem gerar receita. Sim. Não faz sentido. Eu, por exemplo, eu pessoalmente devo ter 40 receitas diferentes. E aí Sim. se você falar assim pra mim, essa aqui caiu, eu tô nem aí. As 10 daqui pararam também, não tô nem aí, tem mais 30. O que a gente tem que ensinar pro país é que o governo precisa de receita e o empreendedorismo, tipo, as empresas que o governo vermelho fez, que foi mais de 56 estatais, a maioria delas só dava prejuízo. O que a gente tem que ter é empresas de energia, de economia mista, que eu não tenho problema nenhum da Petrobras ser assim. Agora eu tenho um problema, o Fernando Henrique ter dado de graça a Vale do Rio Doce pelo valor das ações na Bolsa de Valores. O que você tem que entender é que para resolver esse problema, precisa mapear tudo que tem, mas eu vou te falar um que resolve agora. Geração de receita no caixa e migração de gente improdutiva para a produtividade. Então, peraí, A gente precisa de vapor. Deixa eu entender. Quando você deu o exemplo do Uber, você falou, ó, o cara... A gente consegue pegar a caixa imediata. É que eu ainda não entendi. O cara tá trabalhando lá, sei lá, você falou... Vamos pôr Não 7 é o dias, trabalhador, tá? É dinheiro no caixa do governo. E distribuir isso por todos os municípios. É que eu vou pegar o exemplo que você deu. Eu quero Sim. entrar na tua proposta. Vamos lá. Eu não vou expor a minha, ou eu vou entender o que você tá Sim. falando. Você tá propondo basicamente o seguinte. O cara que trabalha 7 dias por semana, vamos dar um exemplo 6. hipotético, 6. Você tá falando, me dá um dia seu, e aí você pulou um degrau e falou assim, aí esse cara vai progredir. Você deu o exemplo da favela, que alguém vai ver ele progredir, vai querer entrar também. Eu não entendi o que é isso. Me dá um dia do teu Não, trabalho que você dá vai pra mim progredir. não. Dá pra sociedade. O que os O Estados que Unidos é fez? isso, exatamente? Vamos lá. Você vai... Vamos... Aí vai ter que entrar em outro tema. Aí a gente vai ficar abrindo... Não, é porque, ó, Vou te eu falo explicar. assim, eu preciso resolver a previdência. Você falou, não, aí você começou a falar... É porque é o Aí seguinte... você falou, não, o cara trabalha 6 dias, me dá um pra sociedade, aí você vai progredir, e 6 aí dias o outro não. vai ver... Ele dá um dia... Aí ele o vai vizinho migrar. dele vai ver e vai querer fazer. Aí o vizinho do vizinho vai querer... Eu entendi isso. O que eu não entendi é justamente este cerne. O que é dar um dia de trabalho pra sociedade e progredir. Então vamos lá. Objetivamente. Precisa de varrer rua. Precisa, por exemplo, o Estado fez no Brasil inteiro para adaptar. Ó, os idosos agora tem praça com musculação. Tem alguém lá ajudando eles? Então Não. você pega alguém, dá uma mínima qualificação, é um dia lá servindo isso. É Então- limpar a escola, é fazer coisas que o governo tem um dispêndio Trabalho muito grande. voluntário. Não é voluntário, aí. É com contrapartida. Então você vai pagar o cara. Mas é claro. Sabe o que aconteceu nos Estados Unidos? Por que, Não, que ele calma, explodiu? calma. Deixa eu tô entender bem isso calma. aqui. O cara trabalha 6 dias no Uber. Você vai falar para ele assim, você não vai trabalhar 6, você vai trabalhar 5. Tem nada a ver com o Uber, cara. Tá, eu tô dando um exemplo. O cara trabalha 6 Esquece o dias Uber na agora. vida O Uber é dele. geração de receita. Ele trabalha 6 dias da semana no que ele faz. Você vai chegar para ele, você Não vai é esse cara, Arthur. Presta atenção. É o cara que não faz nada. Você perguntou da Que Previdência. recebe o auxílio. então Você você tá né? vai pegar um confundindo. desempregado, entendi. Desempregado Um não, cara que Arthur, esse é outro cara. O desempregado não tá, ele não tem assistencialismo. Eu tô pegando quem tô está falando num que- programa. Não, entendi. mas eu fui claro. Olha Quem só. tá no programa social. Isso. Você vai pegar alguém que está no programa Que social. não tem contrapartida com a nação, ele só recebe. Você sabe que você chegar numa família. Então peraí, o que você tá falando, eu entendi agora. Você tá falando assim, alguém que hoje recebe... Alguém que é alguns milhões de pessoas. Entendi. E não está produzindo, você fala, você vai produzir sim. Foi o Vem que eu cá, falei, ué. faça tal coisa. Com isso, você vai diminuir o custo da máquina pública. Não Agora só eu diminuir. entendi. Mas foi entendi. isso que eu falei. É o seguinte, é porque eu fui misturando os assuntos, porque o problema é tão grande que você falou, você já começou a abrir o seguinte. Ah, isso é genérico. Então, peraí, então pega isso aqui. Sabe o que os Estados Unidos fez? Para não deixar a mão de obra parada, eles mandavam abrir buracos e tampar buracos para toda a nação estar envolvida no crescimento. Keynesianismo isso. Sabe o Que que não é isso? funciona. Então não funciona, mas funcionou. Qual é a nação mais próspera da Terra? Os Estados Unidos. Deixa eu... Não, qual que é a mais próspera não da sei, Terra? cara. Tem uma discussão aí, se é Estados Unidos ou China, mas Aí é por que, que a diver- China? Ah, não, então tá bom. Então vamos lá. Não, a mas China eu passou. eu nem acho. Sim, eu pessoalmente, se me perguntar, eu acho que é os Estados Unidos. Existem ali Arthur, algumas soluções, mas não é por isso. Vamos ficar com a China então. A China só cresceu por causa da mesma coisa que eu tô falando, infraestrutura, velho. Ô, Você pega o BRICS, só um pouquinho. claro. Você pega o BRICS, quais são os países do BRICS? Brasil?
Rússia, Índia China e China e África do Sul. África do Sul. Pega África. só esses países. O único que não cresceu de verdade foi o Brasil. É o B do BRICS. Isso é verdade. Mas todos cresceram por causa de infraestrutura. Todos. Investir nisso. Eu tava com o Michel Temer e eu tô indo atrás de todos os ex-presidentes. Só não conversei com o Luiz, pessoalmente, e com o Fernando. Com a Dilma. Acho demais isso, Não, é muito mas legal. ele não falei Luiz. com o Fernando, porque o Fernando Cláudio Mello, eu estive com ele, aprendi muito. E a Dilma? Na hora que eu falar com o Luiz, a gente decide se vai falar com ela ou não. É porque ele que governava, né? Ele ia falar, falei com ela, mas não ia falar, aprendi muito. Não, é o seguinte, Aprendeu que não fazer. o Fernando Henrique, ele tá operado e tal, tá recuperando, tá bem idoso. E eu tô indo atrás de todos eles pra pegar as coisas boas e as coisas ruins. Sabe o que aconteceu com o Brasil, cara? O Brasil parou de aprender porque não gosta das pessoas. E a gente era um povo que gostava de aprender, só que a gente ficou tão polarizado e tão maluco que se eu não concordo com o Arthur, eu não consigo aprender mais nada com ele. Sim. Se eu não concordo com o Messias, por exemplo, eu não consigo aprender mais nada com ele. E eu fui perguntando o que eles tiveram de ruim e o que eles tiveram de bom. Pô, muito bom E numa isso. conversa com o Michel falou pra mim, ó, o que o presidente da China me falou? Que o Brasil vai ter os anos dourados que nunca tiveram e eles têm essa expectativa. E aí na conversa, ele abrindo ali, aconteceu um fato interessante. Porque eles desejaram ter uma super economia, só que o Partido Comunista Chinês falou, mas isso aí que vocês estão querendo é capitalismo. E os caras falaram, não interessa, a gente quer resultado. Então o modelo chinês que fez Sim. crescer é o sócio capitalista, né? O povo paga caro por isso e eles colocaram, ativaram a supereconomia. Para ativar a supereconomia você tem que ter bilionários, você tem que ter multimilionários, senão você não produz. Porque o governo sozinho não dá conta de Sim. produzir. Aí você vê alguém hoje na polarização à esquerda, não devia existir bilionários. Pera aí, amigo. O que a gente tem é que ter muitos bilionários pra gente não depender do Estado que escraviza o povo. Entende? Sim, Isso aí. concordamos muito nisso. Achei muito Então, mas a gente legal. vai concordar quase tudo. Não, Deixa eu- muita gente falou que você tem um viés mais liberal. Tá? O que eu pessoalmente espero, e assim, eu acho que a gente tem bastante tempo para conversar, é justamente deixar o objetivo, porque assim, algumas pautas para nós são muito. A gente não se apega tanto ao rótulo. Não adianta o cara vir aqui e falar, eu sou liberal também. Então não é bem isso. Mas eu não tenho esse rótulo. Eu percebi isso também, isso eu achei bem legal. Você não se limita num rótulo, isso é maravilhoso, porque também tem gente. Enfim. Sabe o que é? O cara que, se ele pensar só em empresa, ele esquece do povo. E o cara que pensa no povo quer ferrar as empresas. A gente tem que pensar no Brasil, cara. A gente tem que pensar. O cara, antes de ser de esquerda, ele nasceu brasileiro. O cara, antes de alguém falar assim, esse aqui é sulista, esse é nordestino, cara, antes de você pôr o seu rótulo de região, você é brasileiro.